Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje não vai ser uma live gostosinha, tá? Eu resolvi abrir para vocês alguns depoimentos que eu recebi nas últimas semanas para mostrar e comprovar que você pode se ferrar com a sua cidadania italiana se você não tomar os devidos cuidados. Porque essa live, esse nosso encontro aqui hoje, nasce de um inconformismo. Eu não me conformo, eu não me conformo. E eu me pergunto como é possível que depois de 15 anos eu vejo pessoas se ferrando exatamente como eu me ferrei há 15 anos atrás. Então, o meu objetivo com essa live hoje é isso, é salvar o maior número de pessoas possíveis. E quando eu falo salvar, não estou falando, não é força de expressão, não. Quando eu falo não se foda com a cidadania italiana, não é força de expressão, não. Eu tenho recebido relatos de pessoas que estão na Itália há 6, 7, 8, 10 meses, que contrataram profissionais e que estão se ferrando. Então, se eu conseguir salvar uma pessoa nessa live, já vai ter valido a pena eu ter largado um domingo de verão na Itália, que eu podia estar no mar, para estar aqui com vocês. Então, prestem muita atenção, porque você pode ser uma das pessoas que vai evitar se ferrar com o seu processo. Eu dividi, para isso, tá? Eu separei em 4 partes. Nós vamos, primeiro, eu quero mostrar para vocês, eu quero compartilhar com vocês alguns problemas. Depois eu quero falar sobre essa nova geração na cidadania italiana, que é uma nova geração de clientes, mas também é uma nova geração de profissionais, ou pseudo-profissionais. Quero falar sobre a miopia, eu vou perguntar se você é míope no que diz respeito à cidadania italiana. E no final, como evitar os problemas que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? É importante deixar claro o seguinte: tudo que eu vou mostrar para vocês são situações que aconteceram, que chegaram até mim, que não é de forma alguma prejudício contra essas pessoas, não é para julgar as pessoas pelas escolhas que elas fizeram, não é para apontar erros. Eu quero que vocês vejam o quão abençoados vocês são por poder ouvir problemas que outras pessoas passaram e que pode evitar que você caia nesses problemas. Então, como eu disse, disclaimer feito. O primeiro caso que eu quero contar para vocês é da minha esposa, a Fran. Nós nos conhecemos o ano passado. Eu conheci a Fran. A Fran estava aí do outro lado. A Fran começou a me seguir nas lives sobre a vida na Itália. A gente começou a conversar, enfim, fui a Porto Alegre, a conheci, ficamos juntos, nos apaixonamos, nos casamos. E nesse meio tempo, a Fran ela viria com a mãe dela para a Itália para fazer o processo dela aqui. Então, assim, ela só não veio porque começou a pandemia. Senão ela já teria vindo, talvez a gente nem teria se conhecido, mas o fato é, a Fran já estava com os documentos todos prontos para vir para cá, contratando uma assessora. E aí, papo vai, papo vem, né? A gente demorou para falar sobre cidadania italiana, porque nossos interesses eram outros. E assim, a gente começou a ficar junto e ela continuou o plano de vir para cá com essa assessora. Eu não queria me intrometer, né, nessa coisa tal, até que chegou um momento, nós estávamos morando no Nordeste. Eu falei assim: deixa eu dar uma olhada nos seus documentos, eu nunca vi, né? Eu também nunca quis te mostrar, enfim, ficou aquela coisa. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Porque, e quando ela falou o nome da assessora, eu já fiquei um pouco preocupado, porque eu já conheço alguns relatos dessa assessora que já tinha feito besteira. E aí, quando ela falou, eu fiz uma cara tipo, por quê? Eu falei, não, nada, eu não sei, eu só ouvi relatos, eu não tenho provas, eu não tenho nada, mas me conta um pouco como que foi, como que você chegou nessa pessoa. Nós começamos a ver uns vídeos no YouTube. Eu falei, ok, posso dar uma olhada nos seus documentos e tal? E quando eu vi os documentos, eu percebi que tinha uma série de erros. Na verdade, gente, a coisa mais absurda era o seguinte: todos os documentos foram retificados pela pseudo-assessora, porque ela tem um escritório em São Paulo, etc. Só que na hora que eu peguei os documentos, eu percebi que eles foram retificados com base em um documento italiano incorreto. O que isso quer dizer? Que claramente o antenato italiano, a certidão de batismo do antenato italiano não era o antenato italiano dela. E eu, 15 anos lidando com cidadania italiana, eu não preciso de mais de alguns segundos para olhar uns documentos e identificar umas coisas. Eu já analisei, sei lá, mais de 3, 4 mil jogos de documentos. Então eu bati o olho e falei assim, como que vocês chegaram em tudo isso? E ela me contou a história que uma prima fez o processo há tantos anos atrás, numa cidade aqui na Itália, e que passou esses documentos para elas. Eu falei assim, olha, longe de mim querer dar uma notícia ruim.
mas eu acho que esse documento não é do seu antenato, porque aqui, nos documentos brasileiros, porque aí eu peguei os documentos antes da retificação, falei assim, ó, que hoje tá tudo lindo, perfeito, tudo retificado, mas tá tudo retificado errado. Porque esse cara não é o seu antenato. Porque olha só, aí eu comecei a apontar para ela algumas coisas. E ela, não acredito. Mas a assessora, eu contratei uma assessora, ela disse, ela analisou os meus documentos, ela disse que tá tudo bem. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar dúvida? Você me permite que eu entre em contato com a igreja onde o seu antenato foi batizado e pedir o documento e verificar ali? Ela, claro, pelo amor de Deus. Em 15 dias, eu já tinha a certidão de batismo correta em mãos. Conforme as minhas suspeitas, realmente o batismo, o antenato dela, ela é Mazzotti, o antenato chama Francesco, só que pegaram uma certidão de um Francesco, sei lá do que, Mazzotti, quando na verdade é um outro Francesco Mazzotti, que aí, enfim, o nome do pai, o nome da mãe, aí tudo fez sentido. E aí ela entrou em contato com o assessor e disse, olha, é o seguinte, temos problemas aqui, você me disse isso, mas quem disse, quem mandou você ver com outras pessoas? Aí a coisa mais bizarra, e aí olha que história louca. Imagine você é um profissional, aí o seu cliente vira e fala assim, olha, nós temos um problema, porque eu identifiquei que nós fizemos, e nem culpou a pessoa num primeiro momento. Por isso, olha, nós fizemos aqui alguma coisa que eu acho que está incorreta. A pessoa, ao invés de chegar e falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela começou a literalmente gritar com a Fran. Gritar com a mãe da Fran. Vocês, eu nem sei porque eu peguei vocês como clientes, vocês são péssimas, vocês são horríveis. E eu falei, meu Deus, e eu ouvindo, e eu assim, né? Imaginem vocês, 15 anos lidando com cidadania italiana, pensando, Fábio, calma, você não tem nada a ver com isso ainda, você é só namorado da menina, a menina já estava vindo com a mãe dela, deixa elas resolverem isso. Resumindo, foi um quebra-pau, a pessoa ainda falou assim, eu vou devolver o dinheiro, como se isso fosse uma gentileza. Não, e ela disse, de forma gentil, porque eu nem seria obrigado. No primeiro momento, ela não quis devolver o dinheiro, aí a minha esposa falou assim, olha, que hoje a minha esposa, na época, a minha namorada, falou assim, olha, mas nós não temos nenhum contrato em italiano. Inclusive, eu estou namorando com o Fábio Barbiero, que, por sinal, você fez um curso com ele aí de um não sei o que lá, e ele já me disse que tudo que você está fazendo está incorreto. Inclusive, o contrato que não está em língua italiana com uma empresa no Brasil e não na Itália. Então, sério que você vai querer falar sobre coisas certas ou erradas? Porque ou você devolve o nosso dinheiro ou a gente vai te processar. Simples assim. Aí deu mais umas baforadas, umas gritadas e devolveu o dinheiro fazendo esse esforço e bloqueou minha esposa nas redes sociais. É um profissionalismo maravilhoso. E esse foi o primeiro caso. Comentando isso no meu Instagram, uma outra pessoa escreveu, e aí passo agora para alguns outros causos para vocês. Quando eu comentei isso, uma pessoa escreveu para mim o seguinte, Fábio, isso também aconteceu comigo. Eu me informei muito, assisti todo o seu material, fiz 1 ano de italiano, 6 meses de conversação e não me senti segura e contratei a assessoria. Fui em novembro de 2019. Chegando lá, não tinha casa para mim. A assessora estava em auditoria. Chegou a pandemia e eu vim embora. Eu gastei mais ou menos 100 mil reais com ela. Então, quando cheguei no Brasil, até pensei em te pedir uma luz para não perder tudo, enfim, mas em soma. Esse é um caso de uma pessoa que veio para a Itália, contratando uma pseudo-profissional e chegou e não tinha casa. E eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Tudo que eu vou falar aqui para vocês não é normal. Vamos para uma outra história. Fábio, tudo bem? É o seguinte, sofri o meu processo com uma pessoa que está sempre aqui nas redes sociais. Fulana de tal. Para você ter uma ideia, ela é tão ruim, ela e a família dela, que a mãe dela abriu o seu blog na hora para ver como fazer o permesso de sojourno, porque ela não sabia fazer. Foi tenso, meu processo só andou porque eu tive que tomar a frente, fui ameaçada diversas vezes, uma série de covardes que já estava alugando para muito mais gente aqui no prédio, um monte de gente chegando, também perdida, etc. e tal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre sinais. Em todos esses relatos, sempre que essas pessoas me passam esse tipo de situação, como aconteceu, existem sinais claros de que as pessoas são picaretas, tá? Existem sinais claros. Nessa live eu vou te ajudar a identificar alguns deles. Ok, continuemos então. Eu acho que essa última aqui, a cessação, a última que chegou para mim, foi o seguinte. Bom, Fábio, é o seguinte.
Hoje recebi uma informação via assessora que o Comune vai bloquear a minha prática por causa da grande naturalização. Vou tentar resumir para você. Então, e aí, gente, prestem atenção. Em junho de 2020, uma assessora que eu acompanhava nas redes sociais fez uma promoção. E aí, eu achei o máximo. Depois de muito conversar, chegamos num acordo. Ok, isso em junho de 2020. Em outubro, me desliguei do meu emprego. Fiquei, na época, ele veio na época do... Acho que 2021. Fiquei na França, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Cheguei. Aí o que acontece? Primeira coisa, poucos dias antes da minha partida para a Itália, a assessora me chama para uma conversa, me questiona se eu não gostaria de trazer a minha família. Eu disse que, pelo que eu sabia, isso não era possível. Ela disse que sim. Segunda questão, olha só. Primeiro, promoção. Segundo, trazer pessoas estranhas ao processo. Olha os sinais. Aí, ok. Eu falei que não, porque eu sei que não podia, não veio com a família. Glória a Deus. Cheguei na Itália, no dia que a gente vai na questura, ela me disse que precisa passar algumas atualizações para a prática. Primeira informação, devido a um documento do Ministério do Interno, todos os comunes que ela trabalhava, estavam aplicando a grande naturalização, mas para eu ficar tranquilo, ela já tinha analisado meus documentos. A pessoa esperou o cliente chegar na Itália para dizer isso. E que já tinha visto os documentos dele que não se aplicavam. 2. Os comunes estão pedindo 6 meses de residência para proceder com a prática. Depois da residência, tudo é muito rápido. Ou seja, nós agendamos só agora para junho. Esse rapaz chegou aqui no começo deste ano de 2021. Nós estamos em agosto e ele ainda não é cidadão italiano reconhecido. Só para vocês terem uma noção. Não, ele chegou aqui em novembro do ano passado, tá? E aí, enfim, aí vai 6 meses, aí... Estou te contando tudo isso porque fui pega de surpresa. E quero te deixar tranquilo. Ou seja, a lazarenta... Eu já tenho que pedir desculpas de antemão aqui pra galera, porque provavelmente eu vou soltar alguns palavrões aqui, tá? Porque, como eu disse, essa live nasce de um inconformismo meu. Porque não é possível que algumas coisas aconteçam em pleno 2022, como aconteciam em 2007, quando eu cheguei na Itália. Enfim... E ele aceitou, e aí ok, aí nem importa mais essa história aqui, o fato é que depois disso ela não queria levar na questura para fazer o permesso de soggiorno, depois o permesso ficou em suspenso porque ela não tinha ido no comune, eu tive que ir no comune sozinho porque ela não pôde ir comigo, né? Nós tínhamos combinado de nos encontrar numa pracinha, mas ela me mandou uma mensagem dizendo que não podia, enfim. E aqui... Eu quero falar para vocês uma coisa. E aí a gente vai para a segunda parte, tá? A gente está na parte dos exemplos dos problemas. Até esqueci de colocar na tela. E agora a gente vai para a parte da nova geração da cidadania italiana. Que é o seguinte. Eu comecei a prestar consultoria em 2008. Janeiro de 2008. Depois que eu fui enganado por uma assessora de rede social. Que continua ativa nas redes sociais. Na época ela era ativa no Orkut. Hoje ela é ativa no Facebook. Ela parece uma pessoa linda, maravilhosa, uma baita de uma profissional. E que nem empresa aberta ela tem na Itália. Mas ela tá sempre lá no Facebook, nas redes sociais, nos grupos, ajudando todo mundo. E me enganou, disse que ia fazer o processo, que o comune era bom, enfim. Quem aqui, se você não sabe da minha história, entra no blog minhasaga.org, que lá tem toda a história, tem um monte de coisa que eu conto. O porquê que meu processo demorou 6 meses e 11 dias, porque eu tive que sair do comune, eu tive que denunciar um comune, eu tive que ir para um outro comune, esse monte de coisa. Então, assim, ó, eu já vi muita água rolar nesse mundo da cidadania italiana. Eu já vi muita gente passar. Eu já vi muito picareta que aparece, sacaneia uma galera e desaparece. Isso sempre aconteceu, gente. Isso aí vai continuar acontecendo. Só que agora, além desse tipo de picareta, a gente tem a nova geração da cidadania italiana. E eu diria que é a geração que nasceu no Facebook, especificamente. É uma galera de profissionais que nunca fizeram um curso sobre cidadania italiana. Nunca pegou um livro. Essas pessoas nunca leram um livro. Elas não sabem como funcionam os documentos no Brasil, porque elas nunca leram. Elas não sabem como funciona o reconhecimento da cidadania italiana na sua segunda versão. Elas não sabem como que é o trabalho do anágrafe. Elas não sabem como é o Stato Civile. Quais são as leis italianas do que diz respeito aos residentes, aos imigrantes. Elas nunca estudaram. Só aqui tem quase 300 euros investidos. Elas nunca leram esses livros. Elas nem sabem da existência desses livros. Essa nova geração de profissional acha
que ser consultor é ir no aeroporto, pegar a pessoa, levar a pessoa para fazer compra, levar a pessoa lá no comune, fazer a residência, fazer os documentos. Só que o que acontece? Quando acontece uma merda, como o comune não saber como lidar com uma determinada situação, a pessoa não sabe resolver. Aí ela diz pro cliente, mas a culpa não é minha, eu fui pega de surpresa. E aqui eu quero abrir um parênteses. E de novo, as pessoas que se ofendem com os palavrões, vocês me perdoem, mas eu não tenho como dizer isso de uma outra forma. Então eu quero abrir um parêntese para esses pseudoprofissionais. Ou filho de uma puta, se você não tem capacidade técnica de resolver problemas, de escolher um comune decente para trazer os seus clientes, de se assegurar que esse comune entende do processo de reconhecimento, de assegurar que os documentos dos seus clientes vão ser aceitos, de assegurar que o comune não vai utilizar grande naturalização como desculpa para barrar processo, você não é assessor, você não é consultor, você é além de um grandíssimo filho de uma puta, você é uma farsa. É simples assim. Não existe meias palavras para lidar com esse tipo de gente. Se um assessor é pego de surpresa com as rotinas burocráticas de um comune onde ele trabalha, é porque ele não fez a lição de casa. E aí, com o advento das redes sociais, do marketing digital, a gente tem essa nova geração, gente que nunca teve uma conversa séria, não tem informação, não tem nada. E neste balaio, como eu disse, não é só profissional. Nós vamos chamá-los de míopes da cidadania italiana. Miopia. O que são os míopes da cidadania italiana? Bom, o que é miopia, né? Os míopes são aqueles que não conseguem enxergar as coisas que estão ali na frente deles. Então, assim, na cidadania italiana, eu quero utilizar aqui como parâmetro 2 tipos de míopes. Os que realmente não conseguem enxergar, porque não tem condição, ou não sabe usar as lentes corretivas, como os óculos, e aqueles que não querem enxergar, né? É aqueles que não quer colocar o óculos porque o que vai ler é incômodo. Você não tem que vir com pessoas estranhas ao processo. Você sabe que isso está errado. Aí, mas você fala, mas uma pessoa não é bem assim. Aí o que acontece? Aí ele entra num troço chamado viés de confirmação, que é o seguinte: se eu quero acreditar, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: hoje em dia, em 2022, o que você quiser encontrar na internet, você encontra. Qualquer coisa. Se você quiser encontrar que a vacina faz com que você crie um terceiro joelho na sua perna, você vai encontrar. Então, é o viés de confirmação. Se eu procurar na internet, posso trazer a minha família para a Itália? Você vai encontrar um monte de gente dizendo sim, não dá nada não. Mas ninguém vai te contar o caso da Fernanda que trouxe a filha dela de 4 anos e a filha dela teve depressão. Ninguém vai encontrar os casos das pessoas que tiveram que ir embora daqui porque elas foram consideradas irregulares e o comune barrou o processo. Elas não vão contar essa parte, porque essas pessoas elas não contam isso publicamente, porque elas têm vergonha. Por isso que eu falei que no começo ninguém está aqui para apontar o dedo. A gente está aqui para aprender com os relatos dessas pessoas. Mas o fato é esse, que tem gente que realmente não sabe como lidar com as coisas, porque elas não sabem como as coisas funcionam, ou elas não enxergam, ou elas não querem enxergar. Então, a minha pergunta para você é, primeiro, você é míope da cidadania italiana? Você está deixando de enxergar coisas que estão ali na sua frente? E daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos práticos para você identificar quais são essas coisas. Eu já dei alguns ao longo da live aqui hoje. Segundo, você já percebeu e identificou que está sendo míope? Ou seja, se você é uma das pessoas que acha que não falar em voz alta é um problema, o problema não existe, desculpa te dizer, mas a merda vai continuar lá. Vamos lá. Como evitar esses e outros problemas? Primeiro, você deve começar assistindo 3 vídeos que eu vou deixar aqui nos comentários. Gente, nós temos aqui 3 vídeos. Primeiro deles, 10 dicas para identificar um assessor picareta na Itália. Tem a parte 1 e a parte 2. E se vocês repararem, olha só, quando eu publiquei esse vídeo aqui, veja que interessante. Eu nem lembrava, tá, gente, dos comentários desse vídeo. E olha os comentários que apareceram aqui. E aqui eu aproveito, tá? 10 dicas, parte 2. E eu aproveito para até mostrar para vocês aqui um comentário que eu achei show.
Já te chamei no Instagram e você nem sinal deu. Pois é, se você tá aqui, viu o Katsu do vídeo e foi pro Instagram, porque Katsu você saiu do vídeo. Esse é um dos exemplos. Essa pessoa provavelmente ela vai se ferrar com o processo dela, porque ela não consegue identificar os sinais que são esses, por exemplo. E aí tem, tá, como denunciar um assessor, cuidados a escolher um consultor na Itália, o próprio blog Minha Saga, que, porra, tem... Enfim. Então, primeiro passo para você evitar esses outros problemas que eu contei é assistir os 3 vídeos que eu deixei, que eu vou deixar na descrição. Nós temos, eu estava fazendo as contas aqui para trazer para vocês. Neste momento, neste canal novo, porque nós estamos, gente, o outro canal, ele vai ser usado para um outro projeto e a gente fez um novo canal. Neste que você está assistindo essa live, nós temos 217 vídeos. Nós temos 217 vídeos neste canal. No blog, eu fui ver hoje, nós temos 845 artigos. Então, o seu segundo passo para evitar isso é assistir os vídeos aqui no canal, ler os artigos no blog, baixar o Manual Sagabook no blog, que é gratuito. E o terceiro, então, primeiro vídeo, segundo artigos e os vídeos todos no canal, terceiro, os sinais. Vocês nunca pararam para pensar que quem está a todo momento nas redes sociais, publicando conteúdo, fazendo dancinha, mostrando o que come, o que bebe, o passeio que faz, e está sempre passeando, está com tempo sobrando. E quem tem tempo sobrando não tem cliente. Vocês nunca pararam para pensar que quem faz promoção de consultoria e cobra 200 vezes no boleto, ou o que quer que seja, não tem autoridade, experiência o suficiente e precisa desse tipo de instrumento, de ferramenta para justificar a falta de experiência? Gente, nós gastamos em euro. Nós pagamos, dependendo da tipologia de empresa, uma média de 30% de imposto da nossa receita. Você acha que eu vou dividir parcelas, sendo que eu tenho que pagar as minhas contas aqui? Você acha que eu vou cobrar, sei lá, menos de X mil euros para fazer um processo, sendo que eu tenho uma fila de clientes porque eu sou bom no que eu faço, eu não preciso buscar clientes? E nas redes sociais, vocês nunca pararam para pensar? A menos que você não tenha como comprovar que você é bom ou que você é boa, você não precisa. Porque se você atrair o cliente que paga 200 vezes no boleto, tem alguma coisa errada no seu trabalho. Você não é. E tá tudo bem, todo mundo começa. Todo mundo começa de um jeito. Quando eu comecei, eu cobrava 1.000 euros de consultoria. Eu terminei cobrando 5.000. Então, assim, eu sei que quando a gente começa, a gente ainda não tem experiência, etc. E claro que eu fui melhorando ao longo do tempo. Mas, gente, desde o momento que eu comecei, eu lembro no blog que eu escrevia artigos todos os dias. Chegou um momento que eu não conseguia mais escrever no blog. Eu falava, gente, me desculpa. Eu sei que eu estou defendendo para vocês artigos. Eu sei que eu não tenho mais a frequência que eu tinha antes. Mas, gente, eu estou trabalhando. Eu saio de casa de manhã, vou buscar cliente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando eu volto, eu estou cansado para escrever. Na época não tinha outra coisa que não fosse o blog. Estou falando de 2008. Então, percebam, se essa pessoa está fazendo promoção, está dividindo, é um sinal. Terceiro sinal, vocês nunca pararam para verificar que tem assessor famoso, meu Deus do céu, que não sabe pronunciar as palavras na língua italiana? Tem assessor que fala acomune. Tem assessor em redes sociais, em YouTube, em Facebook, Instagram, que não fala as palavras em língua italiana. Gente, tem assessor que não fala permesso di soggiorno, tem que não fala iscrizione anagrafica, richiesta di residenza, não. O ficho anagrafe, o ficho de status civile. Eles falam, então, hoje eu fui no setor de estado civil, hoje nós pedimos o visto para o cliente. Ele não sabe pronunciar. Como que uma pessoa que não sabe falar a língua italiana pode ser consultor? Vocês nunca pararam para pensar que tem gente que chegou na Itália há 2 anos, há 1 ano, e já é consultor? Vocês não pararam para pensar?
Gente, o reconhecimento da nossa cidadania italiana é algo que a gente faz uma vez na vida. Nem casar a gente casa uma vez na vida. Você pode casar várias vezes. Você pode ter filhos várias vezes. Agora, você só faz uma vez o seu processo de reconhecimento. Então, esses são os sinais. E o último, mas não menos importante, é: se você puder, não contrate ninguém para fazer o seu processo. Faz sozinho, faz sozinha. Tenha 100% de controle. E antes que alguém me fale, mas isso é impossível. O cacete. Milhares de pessoas conseguiram fazer o processo sozinhos e sozinhas. Com os artigos no blog, os vídeos no YouTube e o Manual Sagabook. E eu não estou falando para você que você só vai conseguir se você pagar para entrar nos meus... Eu não estou fazendo... Essa live tem 0 venda. Eu não estou falando que você só vai conseguir o seu processo se você me contratar. Não. Eu estou falando que se você pegar o que eu dou de graça, os artigos no blog, os vídeos aqui no YouTube, o Manual Sagabook, o mapa da cidadania italiana para você ir ticando, tudo que eu te dou de graça, milhares, não foram centenas, tá? Milhares de pessoas conseguiram fazer o processo sozinhas aqui na Itália. Dito tudo isso, eu quero mostrar uma frase para vocês que eu amo. Tá? Que é, sem culpa nem desculpa. O que isso significa? Quem se ferrou antes de saber tudo isso que eu compartilhei hoje, não adianta se sentir culpado ou culpada porque já aconteceu. Não vai mudar. Ok, puta, que merda. Fui para um comune de merda, contratei uma pessoa de merda. Ok, sem culpa, passou. Que pena. Só que por outro lado, você sabe agora como agir. Você tem os vídeos que eu falei para você assistir, os artigos que eu falei para você ler, tudo que eu disponibilizo para você. Se depois desta live, senhoras e senhores, você contratar uma pessoa que não presta, ir para um comune que não presta, fazer uma merda no seu processo de reconhecimento da cidadania italiana, aí não tem desculpa. Então é sem culpa nem desculpa. Aí você não tem desculpa. E eu encerro essa live com o mesmo desaponto que eu comecei. Como é possível que em 2022 pessoas estão se ferrando como eu me ferrei em 2007, acreditando em gente de redes sociais, acreditando e não conseguindo observar os sinais que estavam lá, escancarados. Então, esse era o assunto e o que eu queria transmitir para vocês. Espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que vocês não caiam nos mesmos problemas que a gente viu essas pessoas que eu compartilhei com vocês hoje. Beijos, bom domingo e a gente se vê então numa próxima live, no próximo vídeo. Arrivederci!